Olá, boa noite a todos. Hoje a nossa live vamos falar um pouquinho de como evitar e como tratar queimaduras em crianças. Daí isso é um assunto bastante importante porque eu tenho visto e acompanhado durante essas lives que nós estamos fazendo, que eu estou fazendo, que muitas pessoas começaram a perguntar, principalmente no que fazer no trato em relação à criança. Por isso eu estou hoje fazendo uma live mais específica para falar da criança. Então a proposta da live hoje, nós vamos falar um pouquinho de como evitar as medidas de prevenção para que a criança não se queime. Isso vai ser, muitas vezes é muito mais importante nós falarmos de prevenção do que propriamente só do tratamento. Claro, o tratamento, a gente vai deixar bem claro que são ações de primeiros socorros. A proposta é, eu quero ajudar você a fazer primeiros socorros de uma forma fácil, para que você consiga ajudar as outras pessoas, seja com queimadura, seja com a hemorragia, uma parada cardíaca, um engasgamento, uma sufocação, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada tema desse detalhadamente ao decorrer de mais dias aí em frente, tá? E a ideia, nesse momento, eu vou fazer uma fala bem curta aqui, porque outro dia eu estava conversando com uma galera de amigos e tudo, e surgiu, eu até fiz um vídeo curtinho falando de uma queimadura, antes de tratar da queimadura de criança, eu quero falar da fitofotodermatite, que é a bendita queimadura do limão. E o que é importante disso é você ter conhecimento e entendimento de que a maioria das vezes, claro, acontece essa queimadura com o limão por causa da luz solar. A luz ultravioleta também vai causar o mesmo problema, tá? Mas o importante é que você tenha conhecimento que não só o limão, mas também outras frutas cítricas, elas podem causar o mesmo problema. Essa fitofotodermatite, fitofotodermatose. O que é o interessante que você faz? O que é o tratamento? O primeiro tratamento para essa situação é que você lave bem o local que escorreu aquele limão ou que você apertou aquela laranja, né? Até descascar uma cenoura. A cenoura também pode causar esse tipo de reação alérgica, que na verdade essa queimadura é uma reação alérgica do ácido da fruta em contato com a luz solar, na maioria das vezes, com a luz ultravioleta. Então você vai lavar muito bem o local. Depois você vai ficar observando se aquilo ali vai continuar tendo uma irritação, se vai ter um inchaço, se vai ter formação de bolhas. Depende do que você for evoluindo, ou que você visualize a evolução, pode ocorrer com um conhecido seu, tá? O recomendado é que você, em primeiro socorro, depois de lavar, coloque panos com água fria, pano limpo, tá? E encaminhe um posto de saúde, se houver essa exacerbação dessa dermatite, dessa dermatose. Por quê? Tem que ser tratado por um profissional médico, porque existem tratamentos com medicamentos específicos lá, que ele vai saber com certeza a conduta em prescrever esse medicamento correto, porque afinal de contas, nem todas as pessoas podem usar o mesmo tipo de medicamento. Várias pessoas, né, usam o mesmo, mas nem todas as pessoas podem usar o mesmo, né? Dá para entender? É uma situação em que eu posso tomar dipirona, mas nem todas as pessoas podem fazer o uso de dipirona. Pode ter uma questão aí da... Pode ter um problema aí com a reação alérgica e potencializar. Por isso que a gente recomenda que encaminhe ao médico para fazer o cuidado dessa queimadura do limão, tá? Vamos falar assim, queimadura do limão, para ficar mais tranquilo, para ficar mais fácil o entendimento. Então a proposta de hoje é falar do que acontece com as crianças, queimaduras em crianças, não só de limão, porque veja bem,
olha os tipos de queimadura que acontecem. Isso não só em criança, mas em todos. Nós temos queimaduras físicas, químicas, tá? São físicas, químicas, biológicas. Então, dentro, por exemplo, da física. Dentro da física nós vamos encontrar eletricidade, queimadura por eletricidade, por temperatura, né? Por água, por óleo, por combustível quente, enfim, por vários tipos de líquidos quentes em relação à temperatura. Radiação, aí entra também a própria radiação solar, que também causa queimadura na criança, né? Lembra lá, deixar a criança no sol exposta há muito tempo, vai sofrer queimadura grave, tá? Pode fazer bolha, pode fazer aí uma insolação e o sujeitinho vai precisar, muitas vezes, de um cuidado, né, profissional. Então, cuidado lá. Aí, a física é o que a gente falou. Aí tem a queimadura biológica. A queimadura biológica pode ser por animais, por plantas. Um animal, por exemplo, que causa queimadura, né? A bendita lá da taturana, que é muito perigoso. Nós falamos já numa live passada, falando lá do caso da onômia, que é uma das mais perigosas. Também tem a água-viva, tem lá o animal lá do mar, que também causa, tem água-viva, e me fugiu agora a caravela. Isso, a caravela. Estou sempre aqui com a auxiliar aqui, que vai me ajudando, né, Karina? Isso aí, caravela. Então, que são muitos, né, gente? Então, para gravar tudo e guardar, a gente precisa aqui de algum auxílio, muitas vezes. E aí, a queimadura química. A queimadura química, ela vem desde pensa, um produto químico, sei lá, uma soda cáustica, o sujeito pode se queimar, causa uma queimadura. A queimadura química é muito importante que seja tratada, tá? Agora, como tratar, nós já vamos discutir isso, porque pode ser uma queimadura química por um líquido e pode ser uma queimadura química por um pó, né? Um granulado, que é o caso de uma soda cáustica, por exemplo. Tá? Então, pra vocês verem. Agora, olha só, olha que dados alarmantes que nós temos. A queimadura em criança, ela traz um número aí de 1 milhão. Acontece 1 milhão de queimaduras, em média, no Brasil por ano. Desse 1 milhão, 30% é em crianças. Veja bem que número alarmante, né? Queimadura de criança. E mais grave ainda é saber que a maioria dessas queimaduras mais graves acabam ocorrendo de crianças de 0 a 4 anos. Sabe aquela fase da criança em que ela tem maior dificuldade de discernimento para descobrir as coisas, ela está curiosa, ela copia, né? Ou seja, ela imita o adulto em muitas coisas que ele faz. A criança de 0 a 4 anos, uma das coisas que uma criança pode imitar você, e que é uma forma de prevenir que você não faça esse tipo de atitude perto de uma criança. Por exemplo, acender fósforo e vela, acender os isqueiros, acender chama de fogão, acender forno na frente das crianças. Por quê? Porque desperta a curiosidade e eles têm essa tendência de querer imitar. Ela vê o pai e a mãe fazendo, ela vê o adulto fazendo de forma geral, ela quer imitar e nesse momento pode sair aí começar um incidente ou se tornar realmente um acidente de queimadura. Tá? Outras situações que a gente tem que cuidar em relação à queimadura da criança é na cozinha. Maior, né? Fogão, panela, por exemplo. Panela na beira do fogão. Deixou a panela na beira do fogão, nunca deixe com o cabo para fora, porque, de novo, a criança vai querer ver o que tem ali dentro da bendita panela e ela pode puxar assim pelo cabo e derramar em cima dela. Outras coisas, não colocar toalha de mesa muito extensa quando você está servindo o almoço, servindo, né, uma refeição, principalmente as refeições quentes, né, deixar a toalha de mesa de certa forma mais curta, não tão comprida, para que você evite essa situação em que a criança venha puxar a toalha e traga para cima dela todos aqueles objetos e utensílios de cozinha, inclusive aquela comida quente, uma sopa quente. Teve uma situação em que, um momento, eu já fiz um atendimento em uma criança que se queimou com sopa quente. Olha outra situação que uma dica, um dado. Primeiro, o dado que é bem interessante, que é
Pensa que uma criança ela tem a pele bem mais fina, né? A dimensão corporal dela é bem menor, claro. Até quando você vai pensar na queimadura de uma criança, para você ter uma ideia, uma temperatura de 60 graus, a criança exposta a 3 segundos, tá? Somente 3 segundos a 60 graus, pode causar uma queimadura de 3º grau. Olha que dado interessante que você saiba. Então isso serve para quê? Para que você depois evite, né? Para que você, mas se liga que a criança está curiosa, ela está ali, está tentando correr atrás, está querendo copiar tudo que você faz. Banho quente, de preferência, né? Você que é pai, mãe, coloque primeiro a água fria e depois você vai colocando a água quente e sempre testando a temperatura da água. Ideal, tem artigos que falam, né, alguns manuais ali que ensinam os papais e as mamães como cuidar do bebê. O ideal é 35 graus, no máximo ali 36, que é o recomendado da água quente para dar banho na criança. Não mais que isso, tá? Por quê? Porque pode causar queimadura sim. E o recomendado é isso. Primeiro a água fria, depois a água quente. Outra situação, não pode deixar produto de limpeza, né, no baixinho, no chão. Usar as tampas dos produtos de limpeza, de preferência aquelas tampas que não têm facilidade de abrir. E nunca inventar, nunca misturar produto, tá? Muitas vezes, né, tem lá a mania de misturar produto de limpeza, aí era uma água sanitária, misturou com vinagre, que misturou com sabão em pó, e aí bota dentro de um frasco que não tem nenhuma indicação, não tem nenhum rótulo mostrando que realmente é aquilo. Se uma criança se acidenta com esse negócio, fica difícil até de você achar, né, lá para a toxicologia, achar qual produto que ele tem que tratar primeiro, né? Então, é importante manter esses produtos longe das crianças. E também evitar fazer essas experiências de mistura de produto de limpeza, principalmente na frente da criança. Os outros cuidados, né? Além de cuidar com toda essa situação de olhar, de não deixar ele ver você fazendo essas situações com fogo, vela. Vai acender vela. Não faça perto de criança. Coloque em local seguro. Eletricidade. Jamais conecte vários plugs na mesma tomada. Por quê? Porque tem uma facilidade maior de chamar a atenção da criança. Aquilo ali chama a atenção porque ele fica maior, né? E a criança vai lá pôr a mão. Você também, para evitar essa queimadura com choque elétrico, que na maioria das vezes ela é uma queimadura considerada grave, porque ela tem uma tendência, a corrente elétrica tem uma tendência a queimar quando entra e quando sai do corpo. Então ela pode deixar 2 pontos de queimadura, ainda contar com toda a parte que queima lá dentro. Principalmente sabendo, depende do tipo de corrente elétrica. Se é uma corrente contínua, se é uma corrente alternada, tem toda uma diferença aí. Mas queimadura causa, com certeza, e na criança é grave. Ou tampar tomadas, sempre colocar os plugs nas tomadas, tá? Porque vai evitar que ela enfie o dedinho lá, que ela enfie qualquer objeto, tipo faca, garfo, tá? Que ela evite mexer com toda essa situação, porque fica curioso, vai lá mexer. Fio descascado, então, gente, nem pensar, né? Nem pensar em fio descascado, tá? Fio descascado é outra coisa que pode qualquer pessoa se acidentar também. Aí vamos para os inflamáveis. E aí? Álcool 70, né? Tá em alta agora. Então, aí, o ideal, gente, é que você use sempre o álcool 70 gel, álcool gel. Mas a gente sabe que as pessoas vão utilizar para higienizar locais, né? Para desinfetar locais. Então, se você vai manipular álcool 70 líquido, de preferência longe das crianças também, tá? Porque além de ser inflamável, ele pode derramar ou a criança pôr na boca e fazer uma queimadura em vias aéreas. Quando derramar em cima de uma criança, pode atingir os olhos. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão do álcool.
jamais acender fogo, né, gente? Com álcool, muito menos com gasolina, muito menos com querosene, tá? E aí é terrível. Pode causar um acidente grave. A Karina está colocando aqui que houve casos de crianças morderem a ponta do cabo do carregador de celular, ficam conectados à tomada. Muito comum. Criança, lembra? Tudo vai para a boca. A experiência da criança, né, ela quer morder, ela leva para a boca. E, né, o dentinho fino tem uma tendência a cortar aquele fio e ela vai ter direto contato ali com a eletricidade. Pode sim tomar um choque ali e isso fazer uma queimadura grave também. Então, tome muito cuidado de não deixar na tomada esses aparelhos elétricos, tá bom? Parece que tá caindo na internet. Tá. É muito interessante que, se forem crianças maiores, que você também você consiga passar a orientação para essas crianças do que fazer, por exemplo, no caso de um incêndio. Olha só, se você tiver um princípio de incêndio na sua casa, em que começou o fogo, né? A gente chama de princípio, tá começando o fogo, fugiu o controle, pegou fogo, sei lá, numa panela, pegou fogo lá num balde de lixo, enfim, aquilo é um princípio de incêndio. Você ensinar as crianças ao que fazer, tá? Existem várias técnicas de como você foge dessa situação, para que a criança não vá lá perto daquele fogo, que a criança não tente apagar o fogo. A criança tem que fugir daquele fogo, daquele princípio de incêndio. E como ela foge, as crianças maiores? Você pode dar o direcionamento, você ensina para ela como ela pode destravar uma porta, como ela pode acionar um elevador, como ela pode sair do apartamento, como ela pode pedir ajuda, ligar o número de bombeiro, ligar o 93 para pedir ajuda, ensina para ela, para a criança maior, mas evite ensinar para a criança como faz o combate ao fogo. Isso não é interessante porque ela pode se machucar, tá? Então o ideal é que você ensine ela a fugir e ao que fazer. Por exemplo, pegar criança menor, quando o fogo estiver dentro de um cômodo, se tiver porta, deixar o fogo confinado, quer dizer, ela tirar a pessoa que está lá perto, uma criança menor, e fechar aquela porta. Ela fecha, não precisa chavear, só encostar. Ela encosta a porta para quê? Fique confinado o fogo naquele ambiente em que o fogo começou. Isso é uma técnica também de segurança para a criança, dar tempo da criança fugir daquele incêndio. Isso é muito importante, tá? Em caso de pegou fogo na roupa, estava brincando lá, isso, gente, para criança menor. Ensine a criança a rolar para um lado, rolar para o outro, bem rápido, para que o fogo se apague. Isso é bem interessante que você saiba, e que você saiba ensinar também. Que você mostre para ela como que rola no chão, tá? Para que apague o fogo do corpo. Ou, em algumas situações, pode sim usar cobertores para fazer um abafamento daquele fogo que pegou na roupa, tá? Isso são técnicas, são informações assim bem interessantes que a gente traz. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas perguntam para a gente: mas João Paulo, o que eu faço numa situação se pegar fogo numa lata de lixo lá? Bom, você, adulto, vai fazer uma conduta. Você, criança, sai correndo de perto. Sai daí. Sai para fora da casa. Fica lá fora da casa. Não tenta apagar o fogo. Combinado? Isso é o ideal. Você ensinar a criança maior. Agora, para a criança pequena, gente, olha só, situações, né? Esses tempos eu estava passando aqui numa rua aqui principal da cidade, onde moro, aqui em Cascavel, e eu percebi que tinha crianças fumando, né? Crianças não, eram adolescentes, enfim, pré-adolescentes e tal, fumando aquele arguilho, tá? Beleza, que usa brasa, né? Qual o problema? É que tinha várias crianças brincando ali em volta. Crianças de 5, 6, 7 anos. Gente, pensa que aquela brasa ela tem que ser acendida, ou eles acendem em algum lugar, com lança-chama, com alguma coisa. Então, existe aí um cuidado que precisa ser, tá? Observado. Precisa ser observado. Porque a criança, ela é curiosa.
Primeiro que ela vai ali perto para ver o que está acontecendo. Segundo que se ela ficar sozinha, muito provavelmente ela vai tentar até segurar aquela brasa na mão, segurar aquilo lá, segurar e pegar, né? Então é bastante complicado essas coisas, tem que tomar muito cuidado. A prevenção, tá, é o que mais salva a questão da queimadura. Agora vamos lá. Aconteceu uma queimadura. Então vamos começar assim. Vou começar falando da física, né? A queimadura física, que eu quero dizer, de forma física, que ela acontece, que é a elétrica, com água quente, sei lá, óleo quente. Como que você trata isso, tá? Como que é tratado? Primeiro, você sempre tem que retirar o agente que está queimando. Você tem que tirar aquela roupa que está com água quente, aquela roupa que está com óleo quente, tem que retirar aquilo ali. O que é importante é você lembrar que, se for com fogo, tá? Especificamente com fogo, e a roupa estiver grudada no corpo daquela pessoa, daquela criança, não é recomendado que você arranque a roupa e descole junto à pele. O ideal seria que você corte a roupa ali em volta, onde ela está grudada, mas a parte grudada você não retira do corpo da onde está grudado, tá? Agora, se for queimadura com água quente, o ideal é retirar o agente que está queimando. Sempre. Essa é a primeira ação. Depois, retirar as joias que as pessoas possam ter. Normalmente os adultos usam mais joias, claro. Mas a gente sabe que tem crianças que usam já, né? Tem vários, tem anéis, tem pulseiras. É importante retirar essas joias também. Ah, é importante retirar o brinco? Pode retirar o brinco também, tá? Pode retirar tudo. Um colega me perguntou isso outro dia, né? Nós estávamos falando desse texto e daí que joia que eu retiro? Principalmente das mãos, né, gente? Você queimou a mão, olha só, queimadura em mão, você retirou a gente que está queimando, né? Você apagou o fogo, claro. Você retira as joias, principalmente da mão, porque se queimou a mão, ela vai inchar, tem uma tendência a inchar. E quando ela incha, né, ela faz o edema, aquela joia pode vir a estrangular e fazer tipo um torniquete nos dedos daquela criança, daquele adulto, enfim, principalmente da criança que a gente está falando hoje, tá? Outra recomendação de primeiros socorros. Tá, queimou. Você tirou a joia, agora vem a parte de resfriamento. Como que você vai fazer? Se for água quente, se for óleo, tá? Se for queimadura pelo fogo, né? Mexeu em alguma coisa no forno lá e o forno deu aquela explosão, tá? E fez uma queimadura, né? Por fogo, uma explosão. Tem que tomar cuidado com as vias aéreas, eu já falo isso. Mas primeiro, você resfria, depois você vai resfriar. Depois, então, de retirar o agente, retirou joias, resfriamento. Como é feito o resfriamento? Gente, o resfriamento em pequenas áreas, tá? 10, 30 minutos resfriando. Você não precisa jogar um jato de água forte em cima. Você simplesmente pode derramar a água constantemente nesse tempo que nós estamos falando, até 30 minutos continuamente, tá? Depende da gravidade. Lembrar vocês que é importante, durante esse processo de atendimento de primeiros socorros, que você faça, tá, contato com 192, com o SAMU, com 193, com o bombeiro e solicite ajuda especializada. Por quê? Porque muitas vezes uma queimadura dessa, por exemplo, com gás num forno, um forno elétrico, não, um forno a gás, perdão, né? Forno a gás, ele vazou o gás e o gás ele vai queimar rapidamente. Quando ele queima, ele causa essa explosão. E às vezes a pessoa nesse susto, ela pode vir a engolir, né, essa chama sem querer, tá? O gás vai para dentro da via aérea, pode queimar parte do nariz, pode queimar a boca lá dentro. Queimando o nariz, queimando a boca, pode formar bolhas. Por isso é importante pedir, né, o serviço especializado, o atendimento especializado do SAMU, tá? Do SEAT, aqui em Cascavel nós temos o SEAT, que é do Corpo de Bombeiros, e do Corpo de Bombeiros nos outros estados aí, que não é composto pelo SEAT, tá? Enfim, pediu ajuda, mas daí você continua o processo, você já está pedindo ajuda, você já está na parte de resfriamento, aí você vem fazer um curativo. O curativo, ele tem uma importância muito grande para o queimado. Por quê? Vamos pensar, gente, só um dado importante também, a pele, tá? Ela é responsável por 10% do peso corporal. Ela é o maior órgão do corpo humano, a pele.
Se você for falar de uma criança e um adulto, a criança, para começar, quando ela é muito pequenininha, a cabeça é muito maior. Então, a gente tem uma regra que nós chamamos de regra dos 9, quando você vai fazer atendimento. Sabe lá para a pessoa saber quanto que queimou? Aí o pessoal da saúde chega e vai dizer assim, nós da saúde dizemos, queimou 15%, queimou 20%, 30% do corpo. Como que ele sabe isso? Usando a regra dos 9. Tá? E aí você lembra assim, a criança, por exemplo, tem 18% a cabeça dela, de queimaduras, queimar a cabeça. Já o adulto tem só 9% na cabeça. Então, isso é mensurado dessa forma, só para que vocês tenham uma noção. Tá? Eu não vou aqui ficar ensinando vocês a fazerem a regra dos 9, é só para que vocês tenham essa noção de como é medido. Outras vezes também a palma da mão, inclusive os dedos, que é medido de forma assim, cada palma da mão, que inclusive com os dedos, é 1% do corpo. Então, quer dizer, se você bota a mão, é 1%. Se tiver 2 mãos, são 2%, 3 mãos, né? 4%, e assim vai, por diante. Assim também é uma mensuração de tamanho de queimadura, tá? Chamou curativo. Como é a melhor forma? É o curativo que a gente chama oclusivo, quer dizer, é um curativo que ele tampa tudo. Porque, gente, a pele, lembrou? Ela tem, sendo o maior parte do corpo, maior órgão do corpo, responsável por 10% do peso corporal, né? Tá. Então, ela tem camadas, tá? Lembra que quem não tomou um ralão, talvez algumas pessoas que estejam me assistindo, talvez já até se queimaram um pouquinho, né? Ou se queimaram de forma maior, enfim, eu não tenho como dizer isso, mas enfim, sabe que a queimadura é muito dolorida, de certa forma, por quê? Porque atinge nervos sensíveis da pele, e aí, após essa queimadura, principalmente nessas que tiram a pele, eu estou contando isso para vocês entenderem a importância do curativo. Tirou a pele, então quando tira a pele, lembra, tem o contato com o ar, com o vento, e isso causa dor, tá? O próprio contato com o ar, com o vento, causa bastante dor também. Por isso que o curativo deve ser úmido por baixo, você vai umidificar esse curativo, e depois você vai fazer a parte de cima seca, tá? O ideal que seja estéril. Quanto mais estéril, melhor. Por exemplo, se você tem gás estéril, perfeito. Mas eu não tenho gás estéril. Então você usa o pano que estiver mais limpo para você pôr em contato com a pele, tá? Pois irriga em cima, eu quero dizer, molhe por cima. Molhou, não precisa ficar muito encharcado. A parte de cima mantenha seco. O que eu uso para fazer a parte de cima? De novo, use uma atadura de crepom, é o mais indicado. Se eu não tenho a atadura de crepom, use um outro pano limpo. A gente aconselha que não use toalhas de banho, de preferência. Se for para uma parte do corpo muito extensa, coloque um lençol, tá? Principalmente aquele lençol limpinho, tá bom? Daí fica mais fácil de tratar e de cuidar. E mantenha, né, ele envolvido nesse tecido até levá-lo ao hospital. A gente sabe que tem muitas queimaduras que não precisamos ir até o hospital. Daí vem a máxima, né? Tá, não vou para o hospital. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer só esse curativo com água? Exatamente. Aí é que tá. Gente, deixa claro aqui. Criança é muito importante. Depende do tamanho da queimadura, que seja levado, tá, para um centro de saúde. Por quê? Porque vai ter lá, né, o pessoal da área de médica, enfim, da enfermagem, que vai, tá, determinar se precisa até medicar essa criança. Por quê? Porque a criança vai ficar chorando, né, intensamente, vai ficar desesperado, você também. Você vai ficar angustiado sem saber o que fazer. Então, leve para o centro de saúde, principalmente a criança, porque lá vai ser tratado. E se for necessário, tá, eles vão avaliar e vão ver a necessidade, sim, de dar medicamento para dor. Agora, o que você não pode fazer, tá? O que não é recomendado fazer. Não colocar nada que não seja água limpa. Não é para pôr pó de café, não é para pôr açúcar, tá? Não precisa pôr pasta de dente, muito menos, tá? Que é muito comum, né? A maioria das queimaduras, vou pôr pasta de dente. E o gelo? Também não. Também não se coloca gelo,
Por quê? Porque depende o gelo numa pele que já está queimada, ele vai potencializar essa queimadura, ele vai muitas vezes até queimar mais ainda, vai continuar até queimando. Por mais que pense que a sensação é de alívio porque está esfriando. Na verdade não é porque está esfriando, é porque está irrigando, que o gelo já está derretendo e jogando água em cima. Então o melhor tratamento é água. Agora cuidado, gente. Se tiver uma situação de um grande queimado, quer dizer, com uma porção do corpo muito grande queimada, não é recomendado colocar o sujeito embaixo dentro de um chuveiro ou dentro de uma banheira, tá? Perda de pele muito grande, tá? Ou queimadura muito grande, não se coloca dentro de banheira, não se coloca debaixo do chuveiro. Qual o atendimento? Curativo, úmido por cima, curativo, né? Faz primeiro uma irrigação, você vai molhar, vai cobrir com gás estéril ou com um pano limpo, como eu já disse antes, vai molhar aquele pano. O de cima, que você vai terminar o curativo, você usa, tá? Pano seco. Então, a parte de fora tem que ficar seca do curativo do queimado, tá bom? A gente sabe que dentro lá dos centros de queimados, o pessoal da cirurgia plástica já tem muita coisa nova, tem muita novidade aí já dentro dessa área aí, principalmente de curativo. Mas como nós estamos direcionando para primeiros socorros, eu não vou falar de nenhum outro tipo de curativo aqui. A ideia é você fazer um curativo básico de primeiros socorros e procurar no centro médico. E também dizer, claro, o que você não vai fazer, tá bom? Uma situação muito importante, a queimadura, se ela ocorrer com um produto químico, por exemplo, seco, tá? É importante você, na hora de retirar esse produto, não molhe o produto, de forma alguma. E como você vai tirar? É tirando com uma escovinha, ou até mesmo com um pano. Você vai limpar, tá? Aquela área que está o produto seco. Por exemplo, se derramou um produto, uma soda cáustica, um exemplo, você vai limpar aquela parte seca, tá? E se queimou, tá? Você vai continuar, daí sim, você vai irrigar bastante com água. Aí pode mandar água em cima. Quando eu digo mandar água em cima, não é água, tá? Em jato forte. Não, de maneira alguma. A irrigação ela tem que ser de forma lenta e cuidadosa, principalmente para criança. Naquela área do braço, da mão, tá? Recomendado, queimaduras nos pés e nas mãos, que elas fiquem com as mãos e os pés elevados. Por quê? Para evitar que inche muito rápido. Vai inchar se queimou bastante? Vai, tá? É uma queimadura crítica? É. Vai ser tratado no hospital? Provavelmente. Mas como você vai tratar nesse primeiro socorro? Vai deixar as mãos, tá, dessa criança elevada. E como você vai segurar as mãos da criança elevada? Ou você segura os bracinhos enquanto você vai, né, tentando acalmá-la com as mãozinhas um pouco para cima, ou você pede para que ele segure atrás da tua cabeça. Quando ela segura atrás da tua cabeça, automaticamente as mãozinhas vão ficar para cima, tá? Então você evita que ela fique com a mão para baixo, com os braços para baixo, que já estão queimados, e aquilo ali tem uma tendência a aumentar mais ainda o inchaço, o edema. Então é interessante, é uma dica legal também de fazer. Você conduzir dessa forma caso haja uma queimadura nas mãos. E se for uma queimadura nos olhos? Gente, queimadura nos olhos, tá? De forma geral também solicitar apoio médico, apoio de emergência especializada e lavar o olho. Mas como você lava o olho no primeiro socorros em casa? Você pode pegar, tá, um caneco com água ou um copo com água e ir despejando, tá? Você abre o olho e vai despejando dentro do olho. Mas pode fazer isso? Deve fazer dessa forma. Você vai despejando água bastante tempo, exaustivamente. Já ouviram essa palavra? É isso mesmo. Causa, inclusive, exaustão de tanta água que você tem que ir despejando. Mas veja lá, de novo, reforçando, com bastante cuidado. Não é para enfiar debaixo da torneira e ligar a torneira para que ela saia em jato. De forma alguma. Você vai despejando água, que ao mesmo tempo que vai lavando aquele produto, que pode ter derramado no olho, ter caído no olho, tá? Você vai lavando e também vai resfriando.
Ah, mas a criança vai ficar chorando e não sei o quê. Vai. E aí é um grande problema, porque assim, normalmente assim, nós que já atendemos situações de emergência, eu que já atendi com criança, primeiro, a criança tem um sofrimento, ela é a vítima. E para nós é a angústia de ver ela sofrendo. Isso é uma questão que é bem implícita, não tem como a gente mudar. O que a gente pode fazer é controlar essa ansiedade, tá? Essa angústia, e lembrar dos passo a passo desse primeiro socorros. Então são eles. Solicita apoio médico, tá? Observe com o que foi queimado, se foi lá com fogo, se foi com vela, se foi com produto químico, se foi com álcool, né? E você vai daí retirar aquele produto, vai irrigar abundantemente, quer dizer, vai molhar bastante e vai fazer um curativo. E no olho, pode fazer o curativo se eu moro muito longe do hospital, até a chegada da emergência ou até eu deslocar para o hospital. Gente, pode sim. Irrigou bastante, 10, 15 minutos, a emergência ainda não chegou, aí eu moro perto do hospital. Põe um pano com água fria, depois de lavar bem, lava 10 minutos para frente, tá, gente? Pode lavar até mais tempo. Lava bastante, tá? E daí você coloca, assim, um curativo em cima, um pano tampando, frio também, com água molhado, e encaminha para o hospital para ser tratado, porque provavelmente vai ser conduzido a um oftalmologista para que seja feito o tratamento adequado, né? Aí lá tem toda a condução dele, tá bom? Lembrar sempre, manter a calma, primeira coisa, manter a calma e pensar o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer e o que eu ouvi dizer. O que, normalmente assim, o que eu sei fazer é o que você vai fazer. Você sabe ligar para um central de emergência, você sabe fazer um curativo de primeiro socorro, você sabe irrigar, você sabe tirar joias. O que você não sabe fazer? Eu não sei fazer um curativo bem feito. Não faça. Faça o curativo que você conhece, que você aprendeu uma vez na vida, já no primeiro socorro. Futuramente eu vou fazer aqui também, tá? Uma aula específica de como faz um curativo bem feito, um curativo com cuidado, um curativo oclusivo, tá? Um curativo compressivo. A gente vai falar mais aqui, depois eu vou mostrar também de forma prática isso. Vai ficar mais fácil se vocês me acompanhando aqui, me acompanharem. Com certeza a gente vai falar disso e vai mostrar também, tá? E o que você ouviu falar? E o que você ouviu falar, você pega e joga fora. Você não faz, tá? No primeiro socorro. Por exemplo, eu ouvi dizer que eu posso pôr pasta de dente. Você ouviu dizer, mas não põe, tá? Mas no adulto lá eu colocou pasta de dente na mão. O adulto sim. Tá errado? Tá também. Não é para fazer. Mas é adulto. Mas na criança não faça essa ação, tá? Porque a criança, quem vai conduzir todo o atendimento, lembra disso, é você. É você, é o pai, é a mãe, é o tio, é o adulto que está perto. Então pensa, a decisão é sua. Então as formas o que você ouviu, tá? Que eles estão fazendo, que eles estão falando, que você ouviu dizer, você não faça nessa parte de primeiros socorros na queimadura. Beleza, gente? Pergunta como é que tá a conexão. Eu gostaria de saber como que está a conexão com vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá cortando. Se está cortando um pouquinho. A Karina aqui me falou que o dela cortou um pouquinho. Como que tá aí? Tá? Gente, se quiser fazer alguma pergunta em relação a esse tema de queimadura, como que tá aí? Como que vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Bom, eu gostaria de, só para concluir aqui, né? A gente vai falar assim, aquela parte da inalação, a queimadura, só para concluir o assunto. Inalação, né? A pessoa inalou fumaça em excesso ou inalou a labareda, né? Porque normalmente Marcelo. Tá, beleza, Marcelo, obrigado. Tá cortando mesmo, né? Um pouquinho. Deve ser coisa da internet, né? Enfim. Paciência. Mas faz parte. Eu, depois que terminar a live, tá, gente? Assim que terminar a live, eu vou dar uma editadazinha, né? Passar uma maquiagem nela e aí eu vou postar também. Daí vai ficar aí, quem quiser acompanhar, tá? Então, assim, só para concluir o tema, para não ficar mais extenso do que já tá agora. Inalação de fumaça.
tem que ser tratado em hospital. Por quê? Porque pode, tá? Tem um monte de coisa ali que pode agravar a respiração. Se respirou fumaça, inalou fumaça. Se você observar que a pessoa dentro da boca, no céu da boca, tiver queimado, como se tiver fuligem, ou no nariz, dentro do nariz, que a criança tenha isso, gente, e você percebeu que foi uma explosão, que houve barulho, tá? De gás, principalmente do gás, e você perceber que tem esse tipo de coisa, encaminhe, solicite apoio médico ou encaminhe logo para o hospital. Por quê? Porque pode fazer um edema, tá? Pode fazer um inchaço e tampar as vias aéreas daquela criança com essa queimadura. Lembra que depende do tipo de queimadura, né, gente? Queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Segundo grau normalmente faz bolha, tá? E não demora muito para a formação dessas bolhas. Então é importante que você encaminhe. Por quê? Porque se formar bolha, provavelmente pode fazer obstrução das vias aéreas. Tá bom? Gente, se tiver mais alguma pergunta, se alguém quiser perguntar algo, estou à disposição de vocês. Semana que vem. Quinta-feira. Para a semana que vem, para quinta-feira agora, então 7 e 8, né? 8 eu vou falar no mesmo horário aqui uma live, aí eu vou falar um pouquinho de sufocação, tá? Sufocação da criança e de afogamento. Vou falar esses dois temas assim, tá? Específico para a criança também. Nós vamos falar por quê? Porque tem algumas especificidades, como vocês perceberam aqui nessa fala para a criança do queimado, tá ok? Gente, muito obrigado, tá? Pelo comparecimento de vocês aí, vocês que me acompanharam. Um abraço e até mais aí, até a próxima live.